Diegos, Renatas, Bárbaras, Eduardos, Gustavos, Anas. As pessoas transformam as empresas. Por isso, a Solids tem inteligência de dados, People Analytics e ferramenta de gestão comportamental para você formar equipes de alta performance. É uma plataforma de RH completa para recrutar, desenvolver e manter os melhores talentos ao seu lado. Tudo com menos custos, mais agilidade e produtividade. Solids, RH inteligente. Estar próximo nunca foi tão importante e a Qualicorp está cada vez mais presente, com soluções personalizadas para uma gestão eficiente dos benefícios da sua empresa, levando acesso a um plano de saúde de qualidade e sustentável. Isso acontece através de tecnologias desenvolvidas para a gestão da saúde e de dados, permitindo não apenas analisar o que já gerou impacto, mas entender padrões e riscos no futuro. Vamos juntos reabrir nosso mundo com segurança, proteger as pessoas, providenciar alimentação saudável e segura, conveniências e transformar nossos espaços. Para abraçarmos o novo normal, vamos precisar de ajuda dos times de serviços, chefes, técnicos e cuidadores. E quando nos reinventamos juntos, tudo é possível. Reinvente-se com confiança com a Sodexo. I'm working to keep the fire going for another 150 years. To inspire confidence through style. I'm working to make connections of a different kind. I'm working for beauty that begins with nature. To treat every car like I treat mine. At ADP, we're designing a better way to work, so you can achieve what you're working for. A solução de RH da TOTVS é a única ferramenta de RH vocacionada do mercado, atendendo a 12 segmentos de forma personalizada. Com o RH da TOTVS, você gerencia folha de pagamento, ponto eletrônico, processos trabalhistas, medicina e segurança do trabalho. Além de toda a parte de gestão do capital humano, como cargos e salários, recrutamento e seleção, avaliação de performance e treinamento e desenvolvimento. E agora vamos trazer para vocês o tema principal do nosso evento, inovando no Employee Experience em tempos de mudança. E para falar para vocês, para trazer as informações, eu tenho Renato Souza, diretor de RH do Grupo Heineken, Camila Gianetti,
Change Management Manager da Bayer no Brasil, Daniela Diniz, diretora do Great Place to Work, e a nossa moderadora, Isabela Furbino, Business Partner, especialista em gestão comportamental e People Analytics na Solids. Vamos lá? Com vocês. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao principal painel, como o Del comentou agora, do RH Top Talks. É um prazer ter todos vocês com a gente e é um prazer estar acompanhada dessas feras do RH que vocês vão conhecer um pouquinho mais hoje. E para a gente começar, queria chamar o Renato para se apresentar, falar um pouquinho para a gente sobre o conteúdo que ele preparou com tanto carinho. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, obrigado aí pela organização do evento, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Uma boa tarde para minhas colegas de conversa e também para todo o pessoal que está nos assistindo e espero que seja aí muito proveitoso para todo mundo. Bom, eu vou começar a minha fala dizendo um pouco de como a gente se enxerga no Grupo Heineken. Nós acreditamos que somos uma empresa que gera conexões através dos nossos valores e dos nossos produtos. Nós acreditamos que momentos compartilhados são os melhores da vida. E a gente acredita que a nossa empresa, por meio dos seus valores e dos produtos que a gente fabrica e das nossas marcas, a gente possibilita essas conexões. Para quem não conhece a história do Grupo Heineken no Brasil, eu vou rapidamente dizer que a Heineken chega no Brasil em 2010, com a aquisição da divisão de bebidas de cervejas do Grupo FEMSA. Em 2011, a Kirin, do Japão, chega ao Brasil e adquire a Skincariol, uma empresa nacional. E aí, em 2017, a Heineken adquire a Brasil Kirin e se torna o Grupo Heineken. Então, nós somos uma empresa nova, que está, como posso dizer, em construção, porque temos apenas 3 anos de idade, mas já temos uma história muito bonita para contar. Um pouco de números, nós somos hoje a maior mercado de cerveja da Heineken no mundo, nos tornamos com muito orgulho, mas também com muita responsabilidade. Nós temos 16 marcas de cerveja, não só a Heineken, mas também marcas como Amstel, Devassa, Eisenbahn, Sol, Bavária, Skin, são marcas que nós temos muito orgulho, e 6 marcas de não alcoólicos. A gente tem cerca de 850 mil pontos de venda em todo o Brasil, aproximadamente 13 mil colaboradores. Nós somos a segunda maior cervejaria no país e temos 15 cervejarias e 30 centros de distribuição. Esse é um pouco dos nossos números. E aqui eu vou falar então um pouco daquilo que nos define, né? E tem sido aí o cerne da construção da cultura da Heineken nos últimos 3 anos e por meio do que a gente acredita que as experiências de conexão que a gente cria são possíveis por meio desses 5 valores. O primeiro dele, qualidade, qualidade das relações, qualidade dos nossos produtos, que a gente não abre mão, respeito pelas pessoas, acima de tudo, e pelo planeta, paixão e orgulho de pertencer à Heineken, de fazer o que a gente faz, obviamente diversão, porque isso tem tudo a ver com a gente e não dá para fazer o que a gente faz sem se divertir, e protagonismo na nossa trajetória e na nossa vida como um todo. Então, a nossa cultura, tudo que a gente faz, tem sido baseado nesses 5 valores, e eles são muito presentes no nosso dia a dia. Bom, eu tenho algumas perguntas que me fizeram que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é de que forma o Grupo Heineken desenvolveu ações de impacto social durante a pandemia. Acredito que, do ponto de vista interno, nós mudamos bastante a nossa forma de trabalhar e de gerir os nossos times, nos tornamos cada vez mais próximos no cuidado com as pessoas e expandindo esse cuidado para a saúde não só física, mas também mental e emocional dos colaboradores e de seus familiares. E, do ponto de vista externo, foi um olhar para os nossos parceiros e para as comunidades onde a gente está inserido e ser relevante durante esse período de pandemia. Então, eu vou contar um pouquinho, primeiro, o que a gente fez dentro de casa, com os nossos colaboradores e suas famílias. E depois eu conto o que a gente fez fora de casa. Bom,
Dentro de casa, nós começamos, que eu posso dizer, com ações estruturais. Acho que a primeira ação estrutural que foi super significativa foi o compromisso de não realizar demissões estruturais em 2020, como consequência da pandemia. Isso não foi só uma decisão do Grupo Heineken do Brasil, partiu da Heineken Global, e isso foi aplicado em todos os países onde nós temos operações da Heineken. E eu acho que isso foi um fator fundamental quando a gente fala de Employee Experience, porque isso representou um fator muito significativo da experiência que os colaboradores tiveram durante esse período de pandemia. E, obviamente, fizemos outras ações que muitas empresas fizeram também, que foi a adoção do trabalho remoto em todas as funções possíveis, primeiramente as pessoas em grupo de risco, e depois todos os demais colaboradores que poderiam trabalhar em home office, a disponibilidade de canais de WhatsApp para dúvidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para todos os colaboradores, a ajuda de custo para aquisição de máscaras e também para as pessoas que estavam em home office e também no campo, o envio de SMS semanais para 100% dos colaboradores, promotores de venda, pessoas que estão em casa, nas cervejarias, monitorando a situação durante a pandemia. Obviamente, nas unidades que a gente tinha colaboradores trabalhando, a medição de temperatura, todas as medidas de higienização e, por fim, a ampliação do nosso canal de apoio e consulta psicológica para todo o time. Então, isso foi o que a gente chama de ações estruturais. Do ponto de vista de saúde mental, eu gostaria de destacar 4 grandes temas. O primeiro foi a criação do Onda Positiva, que talvez tenha sido a ação mais legal que a gente fez durante esse ano. O Onda Positiva, na verdade, nasceu dessa percepção de criar um ambiente de orgulho, de positividade, gerando empatia, inspirando positividade, preparando essa liderança e buscando garantir o bem-estar das pessoas em geral. É um grupo multifuncional que ainda está acontecendo, e a gente criou uma série de ações que foram desde meditação semanal, gestão financeira, o Quarentreino, que foi uma parceria com o Gympass para fazer treinos durante a pandemia, lives com psicólogos para apoiar na saúde psicológica de familiares, de adultos, de crianças. Tem o Dica Pet, a Vida de Cão, na verdade, que foram dicas de cuidar do pet, as dicas do sofá, que eram as dicas do que fazer no final de semana, durante a pandemia, e muito enfoque no tema de desenvolvimento dessa liderança para lidar com os times nesse momento da pandemia. Eu já falo mais sobre isso. O segundo bloco muito importante foi o Tamo Junto Família. A gente desenvolveu um canal Com Você Família, que, por um lado, a gente disponibilizou um canal direto de familiares e dependentes e pessoas que vivem com os nossos colaboradores para um canal direto para acesso à companhia. A gente, obviamente, também disponibilizou kits de higiene pessoal e de higiene do lar para todos os colaboradores em grupo de risco e para o time que está no campo aí, nosso time de vendas que está no campo. E a gente também disponibilizou cartilhas de informação para a família em como lidar com a questão da pandemia. E em junho a gente teve aí uma live no YouTube para todos os familiares com o nosso presidente. A gente teve 40 mil acessos e foi um momento de sensibilização e conscientização a respeito da pandemia. Tivemos aí também toda uma atenção com as novas formas de trabalho, muito com ênfase no cuidado pessoal, no olhar para si, primeiramente,
e se observar, né, e cuidar de si durante esse momento. Um segundo aspecto relacionado à produtividade, à gestão do tempo, a um planejamento de como cuidar, né, de si e desse trabalho durante o tempo da pandemia. Um terceiro pilar que são as relações interpessoais. A gente teve que aprender a se relacionar de uma maneira diferente, e aí a gente ajudou isso a acontecer. E, por último, ferramentas de trabalho, né? Ferramentas de colaboração virtual, ferramentas de conexão, e esses foram os 4 aspectos que nós desenvolvemos aí durante a pandemia. E, por último, o Heineken Cuida, que é uma plataforma de saúde mental, desenvolvida e disponibilizada para todos os colaboradores, que basicamente consiste de 3 pilares: um pilar de orientação, de informação, um pilar de acolhimento, né, dos nossos profissionais de saúde, pelos nossos profissionais de saúde da companhia, e um terceiro de treinamento e capacitação da liderança. Bom, e aí a gente, obviamente, quis medir como a gente estava e o impacto dessas ações. Então, ao longo de todo o período da pandemia, a gente monitorou, a gente perguntou para as pessoas como elas estavam se sentindo, como elas estavam vivendo esse momento, e, obviamente, a gente teve a satisfação de ter um resultado positivo, seja de como a companhia estava tratando a pandemia em si. Então, a gente teve um retorno aí das pessoas se sentirem acolhidas e apoiadas e dizendo para a gente que a companhia estava tomando e tomou as decisões corretas em relação à gestão da pandemia. E também a gente, ao longo dos meses, monitorou essa questão do trabalho flexível, que se tornou uma realidade, não só para o Grupo Heineken, mas para muitas empresas. E mesmo para o processo decisório, a gente consultou os nossos colaboradores através de pesquisas, através de grupos de discussão, para perceber de como eles estavam se sentindo, né? E a gente teve um retorno positivo, tanto no aspecto da possibilidade e da capacidade de gestão, né, da vida pessoal e do trabalho, que era um tema importante, do tempo para si e para a família garantido, a habilidade de gerenciar as horas regulares de trabalho e uma satisfação em geral com a forma de trabalhar nesse ambiente flexível. E também a gente conversou com eles sobre o que eles gostariam, né? De quando gostariam de voltar para o escritório, em que formato gostariam de voltar para o escritório após a pandemia. Isso tem contribuído para a gente tomar decisão para as próximas ações da empresa. Bom, e aí eu passo para o que a gente fez fora de casa, né? Não basta só olhar para dentro, a gente precisa olhar para fora também, porque a pandemia não teve efeito apenas nos nossos funcionários e nas suas famílias. Teve efeito na vida de muitas pessoas, e aí a Heineken, não sozinha, mas se conectando com muitas outras empresas, ajudou a promover uma série de ações. A primeira, o Brinde do Bem, não sei se vocês tiveram contato, basicamente você contribuía com o seu bar de preferência, a Heineken dobrava esse valor, e esse valor era destinado aí para os bares e restaurantes. Isso ajudou muito na manutenção do caixa e dos salários aí durante a pandemia. A ação do De Volta a Bar, que foi uma parceria com o Hospital Albert Einstein, que foi uma plataforma, um app, para o varejo, né, monitorar aí o retorno da pandemia, com dicas, né. Isso a gente teve um acesso de 17 mil estabelecimentos, 35 mil usuários utilizando essa plataforma. Nós tivemos aí o Movimento Nós, a Heineken e outras 7 empresas de alimentos e bebidas do Brasil, eles se juntaram para apoiar o varejo, né, o pequeno varejo, e isso resultou em mais de 327 milhões de reais destinados a mais de 300 mil estabelecimentos no Brasil, pequenos, bares, padarias, restaurantes. Isso foi fundamental aí para também a garantia de funcionamento desses estabelecimentos, né? Empresas como Nestlé, PepsiCo, Mondelez, Coca-Cola, além da Heineken, participaram desse movimento nosso. A gente também teve uma parceria com a Unilever,
e outras 8 empresas na produção aí do CIF, higienizador, com a doação do álcool das nossas cervejarias, e esse produto foi doado aí para 200 favelas no estado de São Paulo, pela CUFA, pela Central Única das Favelas. A gente também teve uma parceria com a Vic Bold, em que 3 toneladas de malte das nossas cervejarias foram transformadas em pão, e isso resultou em 1 milhão de sanduíches. E, por fim, a gente teve aí a doação de água e cestas básicas aí no sertão nordestino, em comunidades vulneráveis, principalmente no Pernambuco, Alagoas e Ceará. Bom, com isso eu passo para o segundo tema da minha fala, que é a pergunta sobre a marca empregadora. Então, quero começar a destacar que esse é um pilar estratégico, engajar e desenvolver nossas pessoas, com 4 grandes ações: desenvolver grandes líderes conectados e estimulados pelo negócio, criar capacidades críticas e desenvolver e fortalecer a excelência funcional, aumentar o nosso pipeline de talentos em todos os níveis e aproveitar toda a diversidade e inclusão que existe e construir a nossa cultura. Isso está muito em linha com as nossas expectativas de liderança. Vocês podem ver que conectar, que eu mencionei no início, é uma delas, entregar, moldar e desenvolver pessoas e, acima de tudo, ser o exemplo. Então, isso é o norte estratégico de recursos humanos da Heineken e, em função disso, nós iniciamos uma jornada do colaborador. A gente vem desde o início do ano com muito mais ênfase, né, dentro da nossa trajetória estratégica, da nossa visão de recursos humanos. A gente tem desenvolvido aí uma jornada do colaborador. A gente tem conversado aí com os colaboradores através de pesquisa, de grupos de discussão, basicamente voltado aí em 4 grandes pilares: o pilar de atração, o pilar de engajamento, o pilar de fidelização e o pilar de retenção. Então, o que a gente tem investigado, né, pensando desde quando o colaborador ainda não chegou na Heineken, né, como que é esse processo, essa apresentação da nossa empresa, qual que é a ligação que existe com a nossa marca empregadora e com as nossas marcas e produtos de uma maneira geral. Uma vez que chegou, como que se dá essa integração corporativa e funcional e como que garante que esse engajamento aconteça. A fidelização, como que a gente garante, então, discussões de carreira, experiências de trabalho produtivas e prazerosas, como que a gente garante a nossa liderança conectada ao desenvolvimento dessas pessoas, e, por último, a retenção, como que a gente olha aí para a nossa atuação no mercado do trabalho como um todo, que experiências a gente propicia do ponto de vista de inclusão e diversidade, como que é o estilo relacional dentro da empresa, e como que a gente garante aí um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. E aí a gente teve resultados interessantes do ponto de vista de atração. O que mais nos encantou e agradou nesse trajeto que a gente tem percorrido ao longo do ano, em termos da experiência e da jornada, é que o Walk the Talk é fazer o que fala, é o destaque, é o que as pessoas mais falam. Isso nos deixa muito satisfeito, porque, como eu disse, a gente se baseia nos 5 valores e a gente enxerga, vê que as pessoas estão conectadas com isso, elas enxergam isso na prática. Então, a gente tem também resultados positivos de pessoas acreditando na nossa visão, há pessoas que recomendam e recomendariam a Heineken para outras pessoas trabalharem, pessoas conectadas também com a qualidade dos nossos produtos e a maneira como a gente se comporta, né, em relação à qualidade dos nossos produtos em relação a outras empresas do mercado. A gente também tem, do ponto de vista de engajamento, né, um retorno positivo, né, da qualidade do processo seletivo, como as pessoas foram abordadas, o respeito, né, no tratamento dos candidatos, a experiência que as pessoas que tiveram contato conosco ao longo do processo. Isso tem sido muito positivo. Pessoas valorizando aí a nossa maneira como elas chegaram na empresa, a qualidade do primeiro contato, e depois como elas foram absorvidas nas equipes.
Do ponto de vista de fidelização, né, eu acho que o relacionamento respeitoso tem sido, para a nossa satisfação, o principal destaque. O relacionamento de gestores e colaboradores e entre colaboradores. E, além disso, tem outros aspectos, né, muito importantes que apareceram aí na nossa conversa, né, o orgulho de pertencer à Heineken, a oportunidade de crescimento e desenvolvimento, né, e um aspecto super importante para a gente, que é a preocupação que a empresa tem com a segurança, em primeiro lugar, em tudo que a gente faz e nas nossas decisões. E, por último, do ponto de vista de retenção, as pessoas afirmam, né, que têm experiências positivas, né, de orgulho de trabalhar na Heineken, é o que mais destaca. Um ambiente informal e amigável, né, é também um destaque. A maneira como a gente vive, né, os valores, então, respeito é o valor que mais aparece, né, no dia dos colaboradores, também a qualidade também aparece bastante. Como eu falei, colocar a segurança em primeiro lugar é algo muito importante e as pessoas concordam, na sua maioria, que elas podem ser quem elas são na Heineken. Isso é muito positivo para a gente quando a gente fala de Employee Experience. E, por último, caminhando para o final, também me pediram para falar um pouquinho de como a gente está lidando com essa conexão com o mundo digital e as transformações que a gente tem feito na Heineken. A gente lançou recentemente uma vice-presidência de tecnologia, de digital e tecnologia. Então, a gente tem aí alguns pilares estratégicos. O primeiro deles é essa melhor conexão com os nossos consumidores, através de um conteúdo que seja personalizado, mas também em escala, né? Ajudar a continuar vencendo com os nossos revendedores de uma maneira online, né? Ser a primeira escolha, né, do ponto de vista das vendas que acontecem ali, no mundo digital, construir, né, novos negócios conectados, centrados no digital, e desenvolver e conectar nossas operações do ponto de vista end-to-end. Né? Então, isso tem possibilitado a gente automatizar, digitalizar, aumentar a colaboração e criar uma nova experiência de trabalho, não só para os nossos colaboradores, mas também para os nossos parceiros e também para os nossos consumidores. E, em linhas gerais, esse é o que a gente tem feito para se conectar com o mundo digital dentro da nossa estratégia. E com isso eu encerro a minha fala. Muito obrigado e foi novamente um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Renato. Obrigada pelas informações. É realmente muito interessante ver como a Heineken tem criado políticas tão sólidas, né, processos tão sólidos, tanto para os clientes externos quanto para os internos. Isso é muito importante nesse momento tão específico que a gente está vivendo. E agora, para a gente continuar construindo um conhecimento aí nessa mesma linha de inovação e Employee Experience, a gente vai chamar a Camila para poder compartilhar mais informações com a gente. Seja bem-vinda, Camila. Boa tarde a todos, espero que estejam me escutando bem aqui, que também estejam com saúde e segurança. Felizmente não pude estar presencial, mas que bom que a tecnologia evoluiu tanto, né, para a gente poder fazer de qualquer lugar, né, e estar em qualquer lugar também. Bom, vou compartilhar aqui um conteúdo com vocês. Muito obrigada por esse convite. Acho que é um super prazer estar nesse fórum com vocês e poder trocar sobre qual foi, né, a grande experiência da Bayer nesse movimento de mudança, de transformação e o que fez a gente, de alguma forma, se potencializar na nossa Employee Experience também. Bom, contando um pouquinho sobre a Bayer, né, para vocês, bem rápido, para eu já poder trazer o conteúdo. A Bayer é uma empresa que é muito focada em trazer saúde para todos e fome para ninguém. A gente acredita, e essa é uma visão da nossa organização, que ninguém deveria ter a possibilidade de ficar sem o acesso à saúde e, com certeza, ninguém deveria
ficar e estar, de alguma forma, passando fome, né? Então, é através da ciência, né, que a gente acredita que a gente pode melhorar e muito a vida das pessoas. Como que a gente faz isso? A gente faz através de produção de alimentos com mais eficiência, né, que é um dos nossos grandes negócios aí da Crop. A gente desenvolve medicamentos para prevenção e cura de doenças, também está bem relacionado ao nosso negócio da Farma. E, por terceiro, o apoio às pessoas no autocuidado diário, diversos produtos que a gente também tem e contribui com a nossa sociedade através de um mercado, de um negócio chamado consumer. Com isso, no mundo, a gente está em 87 países, 392 unidades, né? Estamos espalhados aí, Brasil afora. Com a aquisição da Monsanto, ficamos mais fortes e maiores também na América Latina e na América Central e América do Norte. 110 mil colaboradores, 39,6 bi em vendas e 5,2 bi em P&D. Então, como eu falei, a gente é uma empresa grande, muito grande, e que está focada em 3 grandes negócios, né, que a gente chama aí da Crop Science, a Pharmaceuticals, que é o nosso negócio Pharma, e o terceiro, que é a Consumer Health, que a gente fala que são todos os medicamentos, são todos os produtos que não precisam de prescrição médica e que estão nas farmácias. No Brasil, 12 estados, 30 unidades, 6 mil colaboradores, 13,3 bi em vendas, e também temos os 3 negócios no Brasil, né, sendo hoje o mercado agro o maior, né, maior do mundo e o maior também no nosso escopo do Brasil, depois vem farmacêutica e depois a consumer. Bom, vamos lá. Mas olhando para o contexto de crise, né, e olhando vou até retomar aqui esse slide, retomando essa diversidade gigantesca que a gente tem de negócios, de profissionais, né, de áreas, né, a gente está falando de campo, a gente está falando de hospital, a gente está falando de farmácia, né, e as especialidades e as pessoas também tiveram, né, nessa pandemia, diferentes realidades, diferentes employee experience que a gente chama, né. Com isso, quando a gente começou a viver a pandemia, a gente tentou, né, buscar respostas, né? E todo mundo sabe que a gente não teve respostas, a gente não tinha nenhuma resposta no começo daquela pandemia, né? Mas quando a gente começou a identificar no passado, né, em outras crises, como que tinha sido, né, a avaliação do nosso mercado, da nossa atuação como líderes, a gente sim conseguiu ter um grande conteúdo que foi um grande apoio para nós, que foi o estudo chamado The Reset da Gartner. Não sei se todo mundo conhece, vale a pena quem não conhece, mas trazendo para vocês um pouco, né, sobre o que é o The Reset, é um estudo que foi feito pelo Chris Howard, né, que ele é o chefe de pesquisa da Gartner, onde ele demonstrou que em diferentes momentos da crise, né, de uma crise ou de uma pandemia, como, por exemplo, a gente vivenciou, a gente teve e precisou ter, a partir do tempo, diferentes respostas, né? A gente precisou ter diferentes atuações. E a pandemia, sendo positiva ou não, né, trazendo coisas positivas ou negativas, ela criou, sim, uma oportunidade para redefinição, né, dos modelos de negócio, de operação, força de trabalho, forma de trabalho, relação entre as pessoas, né, ecossistema de negócios. E por isso, a gente enxergar em 3 fases foi muito importante para a gente também se organizar como grupo de comitê de risco, grupo que estava avaliando o que podia vir, né, o plano de retorno. Então, a resposta rápida é aquele momento onde a gente está, primeiras semanas de pandemia, onde a gente precisou dar respostas muito rápidas para os nossos colaboradores, né? A gente enxergou a experiência que eles estavam tendo e precisou criar comitês, criar grupos de discussão, tomar decisões muito rápidas, né? Principalmente para deixar todos com muita tranquilidade para poder trabalhar no dia a dia, para poder exercer sua função,
mas com saúde e segurança, né? Então, os comitês aconteciam sempre para tomar decisões rápidas e sempre para tirar, né, a insegurança das pessoas naquele momento. Claro que impossível tirar toda a insegurança, a gente sabe disso, mas os aspectos mais importantes a gente conseguia tomar decisão rápida, né, para atuar. O segundo grande ponto, segunda grande fase que a gente chama, que é a fase de reconstrução ou recovery, a gente está olhando mais a médio prazo. Então, embora estava acontecendo tanta coisa no começo da pandemia, no começo da crise, a gente formou um grupo de trabalho só para pensar a médio prazo, né? Então, a gente começou a desvincular as discussões e começamos a tratar temas e comitês diferentes, né? Então, a gente teve um movimento de reconstrução, onde a gente pôde pensar em médio prazo e pensar até nos planos de retorno, né? E se voltarmos daqui tanto tempo, como seria, quais seriam os materiais, quais seriam as decisões, né? E por último, é uma fase muito importante para a gente, que foi pensar no futuro, né? Então, a partir do momento que a gente avalia que tem um movimento que está fazendo a gente se modificar, se transformar tanto, o que a gente vai querer escalar para esse futuro? O que a gente vai querer fazer diferente? O que a gente vai querer aproveitar do que a gente está vivendo, né? Então, através dessas 3 fases, né, chamadas resposta rápida, fase de reconstrução, de renovação, que a gente se baseou e a gente se estruturou na Bayer, né? E ajustar a estratégia agora, no momento inicial, né, como vocês podem ver, as 3 fases, elas de alguma forma, em alguns momentos, elas estão juntas, né? Foi muito importante para a gente avaliar o estado futuro e ter um estado futuro diferente, né? Que o estado futuro a gente fala que é agora também, né? A gente já está vivendo no estado futuro, mas também tem um estado híbrido, que a gente também tem expectativa de viver. Bom, o The Reset, né, que é esse conceito da Gartner, a gente incorporou no nosso dia a dia, e a gente, como gestão de mudança, né, eu estando aí nessa posição de gestão de mudança para vários projetos culturais e estratégicos da Bayer, a gente então decidiu criar essas 3 fases e reorganizar o nosso time, né? Então foi através de uma mentalidade de gestão de pessoas, né, de gerir mudança e ajudar a nossa organização a passar por todo esse movimento. Bom, vou trazer aqui, eu acho que super legal que o Renato trouxe tantos exemplos, né, do que fazer, do que foi importante, né, do que trouxe todo esse engajamento para a organização, todo esse olhar inclusivo, esse olhar cuidadoso, né. E na Bayer a gente também não fez diferente, a gente estruturou um grande comitê para falar sobre a resposta rápida, né, que é aquela primeira fase, e a gente construiu um plano integrado entre as principais áreas e o negócio para conseguir, de alguma forma, tirar a sensação de ansiedade, angústia, sabendo que todo mundo estava passando por uma zona de medo, né, no período inicial. Depois a gente sabia que ia acontecer uma zona de aprendizagem, né, dos colaboradores quanto a esse novo plano, essa nova rotina, e sim um movimento de crescimento. Então não adiantava a gente falar de temas de crescimento no começo, né, nas primeiras semanas. Não fazia sentido a gente falar de aprendizagem no começo também. Então a gente se organizou, né, através também de uma curva de mudança para os nossos colaboradores, para a gente não enfadar eles com informações que eles não queriam viver, experimentar ou conhecer naquele momento, tá? A gente fez focado sempre em liderança e colaboradores, então a gente acredita, né, como gestão de mudança na Bayer, que a gente precisa fazer movimentos de transformação a partir da liderança, mas a liderança também precisava ser cuidada, né? E por isso a gente sempre pensou nos 2 aspectos de líder sendo o apoiador, mas líder também vivendo, né, essa crise e essa transformação. Não vou falar para vocês tudo que a gente fez, mas a gente tentou trazer temas essenciais por semana, a gente tentou organizar todas as informações que podiam estar sendo compartilhadas com os colaboradores, né? As áreas que eu menciono aqui em cima é o time de Talent Management, né? De gestão de talentos, o time de Total Rewards, que é benefícios, remuneração, bem-estar,
comunicação e CM, que é a nomenclatura que a gente fala de Change Management, né? E Change Management é uma área que organiza, né? Ela faz uma organização de uma situação caótica, de uma situação onde a gente não consegue, de alguma forma, vivenciar, sabendo o próximo passo, né? Então, foi o grande objetivo de ter o método, o mindset por trás para a gente conseguir organizar a nossa organização, né? Fase 2. Então, assim, pensando que a gente começou a dar as respostas rápidas e tinha um time focado em tomar ação junto com o comitê, a gente encontrou a segunda fase olhando para o gerenciamento da Employee Experience, né? Então, sabendo que a gente tem diferentes jornadas de trabalho na Bayer, a gente tem a jornada administrativa, né, do site ou do time de São Paulo, a gente tem a jornada de vendas, que temos 3 times de vendas completamente diferentes, e temos jornadas de sites produtivos que também são muito diferentes, né? Então, a gente tentou ao máximo, né, entender qual que era a nova jornada que cada um dos nossos colaboradores estavam vivenciando, para a gente, sim, ter um olhar muito inclusivo, né? Então, a gente tentou adaptar essa nova rotina e a gente criou um plano de médio prazo para a retomada das atividades presenciais. Bayer ainda quase não voltou para o presencial. Na verdade, o nosso time produtivo não parou, o nosso time de vendas já voltou, e agora o único time que não voltou ainda é o time administrativo, né? Algumas pessoas, só algumas ondas essenciais que agora estão no site. Então, assim, quando a gente olhou para esse plano de médio prazo, a gente olhou em 3 frentes também. A gente pensou no cuidado à saúde e segurança e as operações de negócio. A gente avaliou as adaptações das funções e os comportamentos de back-office e front-office. E aqui eu falo de todo o movimento que a RH precisou fazer, né, para fazer processo seletivo virtual, para fazer onboarding virtual, para fazer admissão virtual, né, até movimentos de construir um chatbot para ser mais rápido, um movimento de respostas, né, para o time de colaboradores que entram em contato com recursos humanos. Ou falo aqui também todo o time de site, né, que precisou estar ainda no site, mas que não estava mais prestando todos os serviços para o time que estava virtual, que estava online, né? Então, teve toda uma adaptação das principais funções de serviço, de back-office e front-office, numa avaliação de médio prazo, né? E o terceiro ponto é a liderança inclusiva. Então, a Bayer se apoiou e muito em liderança inclusiva nesse movimento da pandemia, né? E eu acho que foi um movimento que é o que a gente acredita, que está nos nossos valores, mas foi algo que a gente não deixou de lado em nenhum momento, em nenhuma tomada de decisão, né? Então, esse foi a reconstrução. Quando a gente falou quando a gente fala de um cenário em que mudar não é uma opção, né? Então, assim, a gente viveu a pandemia sem ter opção de querer ou não uma pandemia, a gente sim precisou se reposicionar, né? Todo mundo precisou se reposicionar. E a fase de renovação, que a gente chama, né, pelo modelo da Gartner, a gente tomou a decisão do como fazer isso, né? Então, o como fazer essa renovação, como se reposicionar, foi sim uma opção nossa, né? E é uma opção de todo mundo, né? Então, o que aconteceu na fase de renovação? A gente sentia que todos os nossos colaboradores, todas as jornadas diferentes de Employee Experience que eu acabei de trazer para vocês, a gente estava vivendo a mesma coisa, né? A gente estava na mesma tempestade, se eu puder falar assim. Mas os barcos eram muito diferentes, né? Então, o barco de São Paulo, o barco, né, do time que está lá no norte, o barco que está, né, nos hospitais, completamente diferente, com certeza. Mas a gente sabe que todo mundo sabe falar sobre isso e que sabe compartilhar o que viveu, o que está vivendo. Então, na fase de renovação, que é um movimento de futuro, onde a gente quer se tornar algo diferente, a gente quer melhorar o que a gente a gente decidiu co-construir essa fase com todos os colaboradores da Bayer, porque todo mundo sabia e sabe falar sobre o que aconteceu, né, sobre o que está vivendo. Então, foi um movimento que eu acho que foi a cereja do bolo, assim, por todos os movimentos que a gente fez.
de empoderar todo o grupo de liderança da Bayer com seus times diretos a criarem um movimento de linguagem única, de construção bottom-up. O que significa isso? Tomadas de decisões dos times operacionais, dos times administrativos, refletindo e trazendo essas percepções para o time de liderança. Então, de vez de top-down, né, de cima para baixo, a gente fazer um movimento de baixo para cima. E a preparação para o futuro, né? Então, todos os nossos líderes receberam diversas palestras, diversos treinamentos sobre o Next Normal, sobre o que a gente estava vivendo, sobre o conceito de mudança, e eles foram convidados, né, e sugeridos a criar 4 grandes movimentos. Um movimento de olhar inclusivo, o segundo movimento de novas rotinas e governanças, o terceiro, avaliação do cenário virtual, o que é esse cenário virtual, e perspectivas futuras. Esses 4 pilares, eles estão completamente atrelados aos nossos valores, né? Então, olhar inclusivo, o nosso valor integridade. Novas rotinas e governanças, o nosso valor flexibilidade. Cenário virtual, o nosso valor eficiência. E perspectivas falando o nosso grande valor, que é a liderança, né? Mas como a gente fez isso, né? A gente fez através de um movimento de diálogo. Diálogo é a essência de qualquer movimento de transformação e de mudança. É a partir do diálogo que a gente se torna conectado, é a partir do diálogo que a gente transforma, é a partir do diálogo que a gente aumenta a nossa sinapses, né, para construir mundos diferentes, né, da nossa realidade como essência, como consciente. A gente começou esse movimento através da alta liderança. Então, a alta liderança fez um diálogo num grande evento de liderança, falando o que a gente estava identificando de cenário virtual que estava diferente, né? E que ia ser diferente para o futuro também. Novas rotinas, olhar inclusivo e expectativas para o futuro, perspectivas. E aí, o que aconteceu é que toda essa construção feita com a alta liderança foi construído, então, um grande roteiro, né, de diálogos com esses 4 pilares que trouxeram uma preparação para a liderança em poder explorar o que a gente está vivendo agora e o que a gente quer viver para o futuro. Só que fazendo isso com seus times diretos, né? Então, o diálogo a gente sabe que é a base para a colaboração. Se a gente se conecta como time e sabe o que está vivendo um pelo outro, né, e sabe o que a gente pode fazer diferente para o futuro, a gente cria uma grande velocidade. Então, a nossa decisão foi, sim, criar uma velocidade, né, de sair melhor, de sair mais forte, de sair mais competitivo, de sair muito mais inclusivo. E aí, trago aqui um exemplo para vocês do primeiro diálogo, né, chamado Diálogo de Olhar Inclusivo. E por que ele foi o primeiro? Porque a gente queria dar o tom mesmo desse movimento. A gente queria que as nossas lideranças, a partir de um diálogo tão profundo, tão conectado, que traga tantas vulnerabilidades, porque não, né, acho que nenhum líder tem tanta preparação para criar diálogos, né? E eu acho que foi, sim, uma grande disrupção de a gente implementar um movimento de dialogar sobre o que a gente estava vivendo e sobre o que a gente quer para o futuro. E então, o olhar inclusivo, ele faz parte de uma estratégia muito maior que o diálogo, né? Faz parte dos nossos valores como organização. Acho que muita coisa a gente vem demonstrando como ações afirmativas para o mercado. E o olhar inclusivo, o diálogo sendo o primeiro, foi só mais um elemento que fortalece o que a gente quer ser, o que a gente quer se tornar e a experiência que a gente quer proporcionar para os nossos colaboradores. E eu queria trazer dois exemplos do que tem nesse diálogo, né? E um pouco do caminho que a gente quis fazer de forma diferente. Então, uma das perguntas que estão nesse diálogo é: o que faz você se sentir incluído? E qual é o impacto disso para você? Então, não é só um movimento onde a liderança precisava ser incluída, mas é um movimento onde a gente abre espaço para todo mundo ser protagonista do seu movimento inclusivo, né? Uma outra pergunta também, nessa nova realidade virtual ou híbrida, né, onde a gente tem presencial ou virtual, qual a importância de perceber e acolher a necessidade e o contexto do outro?
muita coisa ficou diferente, muitas realidades eram diferentes, né? E todos os diálogos a gente vê o tamanho que sai a reflexão e a conexão do time. E foi através disso, de grandes ações aí, que eu trouxe algumas para vocês, que a gente viu um reposicionamento muito forte de como a gente quer ser visto, tanto pelos nossos colaboradores quanto para o mercado. E, bom, último exemplo para demonstrar para vocês, já estou terminando, também sobre a fase de renovação, mas em formas de trabalhar. Então, eu sei que muitas organizações, Renato também trouxe, né? Muitas organizações estão discutindo, falando sobre isso, como que vai ser o futuro, vamos continuar para sempre de home office ou não, o que a gente pode aproveitar do que a gente está vivendo, né? E lá no começo a gente fez uma pesquisa, né? E a gente perguntou, e aí, como que tá, né? Você tem se sentido bem? Você acha que você está mais produtivo ou menos produtivo? O que te atrapalha? O que não te atrapalha? O que trouxe de diferença para você, né? Foi mais ou menos nos primeiros meses de pandemia e as respostas foram muito positivas sobre o movimento do home office, né? Muita gente descobrindo muita coisa nova, né? Sobre até valores novos, né? Então, acho que vocês sabem de tudo isso, não preciso, né, chover no molhado aqui. E o movimento nosso, quanto a isso, foi estabelecer, sim, uma visão, uma história de mudança, de principalmente experiência para o colaborador. Então, a gente decidiu que a gente quer se tornar uma organização flexível, inovadora, que segue a tendência dos novos cenários, buscando um equilíbrio entre a performance do negócio e a qualidade de vida dos seus colaboradores. A gente não lançou ainda, e a gente não lançou porque, como é muito disruptivo, é muito novo, a gente decidiu pilotar. Então, a gente está hoje num movimento de um grupo, né, multifuncional que criou a ideia do que seria essas novas formas de trabalhar, e agora a gente está vivenciando o segundo mês do piloto, né, de times que têm completamente a liberdade de estar no escritório ou não, e de times do Work From Anywhere que têm a liberdade de escolher onde quer trabalhar, ainda dentro do Brasil, pelo menos. Bom, gente, com isso eu termino a minha apresentação aqui para vocês, um pouco dos exemplos, né, que a Bayer decidiu realizar nesse momento tão desafiador, né? Mudança, a gente sempre fala que a gente sai, né, do conforto para o desconforto. E, normalmente, as organizações, elas tendem a proteger inconscientemente os rituais habituais que existem, né? Então, só quando vira dor é que a gente sabe que existe um desenvolvimento, existe um movimento, existe uma vontade de mudar. E a crise nos deu, então, a chance de reinventar, né? Padrões, relacionamentos, formas de trabalhar, forma de até transformar, né, os projetos e promover os projetos dentro da nossa organização. Então, acho que é muita coragem envolvida, às vezes são mais erros do que acertos, né? Quando a gente está sendo disruptivo, a gente erra mais, e a gente tem que ter a liderança muito bem alinhada, porque é um movimento conjunto e a gente sabe que a gente vai chegar em outro movimento mais forte e mais vanguardista, com certeza, né? Então, eu acho que o ponto é, vocês querem ser followers, né? Ou seguir, acompanhar outras organizações, ou vocês querem ser vanguardistas, né? Bom, e é isso. Acho que esse era um pouco do que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, Camila. Volto para você, Isabela. Obrigada pelas informações. Muito rico ver como que o papel das lideranças, junto com o RH, realmente influenciou muito na Bayer, né, em todo esse processo de gestão de mudanças. Obrigada mesmo. E agora, para a gente fechar, pessoal, essa rodada de conteúdos e partir para o nosso bate-papo, com vocês a Daniela, para contar um pouquinho da realidade da GPTW. Fica à vontade, Daniela. Obrigada, Isabela. Um prazer estar aqui, como a Camila falou, compartilhando um pouco de conteúdo e aprendendo um monte também, né? Aprendi muito sobre Heineken já, sobre Bayer, incríveis os exemplos, e espero que vocês também aí estejam tendo um dia rico, né? Aumentando aí o repertório com várias práticas. A minha apresentação ela é bem pautada, a gente falou muito de pandemia aqui, né? Do que a pandemia vem provocando nas empresas, em 2 exemplos fantásticos, falar um
pouco dessas novas relações de trabalho e também, obviamente, né, tema central do nosso painel aqui, da experiência do colaborador, né? A pandemia, como eu costumo dizer, ela vem acelerando e catalisando aí todas essas mudanças que a gente já vinha observando em curso, né? O que a gente já vinha olhando ali como pesquisadores, como consultores de ambiente de trabalho, já tinha uma amostra desse desenho do futuro, né? Do que a gente já estava vivendo. E aí veio a pandemia, e a gente viu aqui 2 exemplos, né? Acelerou muito dessas mudanças. Então, é um pouquinho desse momento histórico, né? Do que era passado, do que é presente, para onde a gente está caminhando, que eu vou trazer aqui, colocando a experiência do colaborador para vocês. Também, como eles colocaram, né, falando um pouco do Great Place to Work, muitos de vocês conhecem o Great Place, né, a gente vai completar o ano que vem 25 anos de Brasil, né, 25 anos da primeira pesquisa que foi publicada do gênero no mundo e que foi aqui no Brasil, mas não somos só uma empresa que faz pesquisa, né, a gente é uma consultoria global, né, que apoia organizações a obter os seus melhores resultados, pensando aí numa cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Então, tem o braço de pesquisa, tem o braço de consultoria e tem todo um braço também de educação e capacitação da liderança. Eu gosto muito de trazer essas capinhas aqui, né? Uma porque eu sou jornalista e trabalhei ali 15 anos na Editora Abril, também investigando, analisando empresas, né, sob um outro olhar, e porque mostra também a nossa origem, né? Eu sempre gosto muito de trazer o passado, que a gente entende um pouco da nossa vida, do presente, das transformações, sempre olhando o passado. Essa capa da revista Exame traz o primeiro guia das melhores empresas para trabalhar no Brasil, como eu falei para vocês. Foi publicado em 97. Naquela época, a gente teve 78 empresas participantes do processo e 30 foram classificadas como excelentes ambientes de trabalho. Um ano depois, a revista Fortune, que é parceira do Great Place to Work nos Estados Unidos até hoje, publicou o ranking das 100 melhores empresas para trabalhar. Então, reforçando, ano que vem a gente está completando aí 25 anos e investigando, analisando, né, esses ambientes de trabalho, o que nos dá esse embasamento e essa análise de dados para acompanhar essas tendências e evolução no mundo do trabalho. Neste ano, nós publicamos, até a título aí de comparação, né, acho que eu já vou passar aqui o próximo slide, para dar um contexto do GPTW hoje. Então, 97 a primeira pesquisa, e ali com 78 empresas participando. Hoje, a gente teve, na última edição, publicada em outubro, das 150 melhores empresas para trabalhar, mais de 3.100 empresas participando do processo para serem aí identificadas como bom ambiente de trabalho. Isso significa um total de 1,7 milhão de funcionários. Isso Brasil, tá? Então, aqui é o nosso panorama no mundo. Nascemos ali nos Estados Unidos, embora a primeira pesquisa tenha sido publicada aqui, e hoje a gente já está em mais de 90 países, aí com mais de 10 empresas participantes. O Brasil é o país que mais empresas participam do processo, impactando aí mais de 12 milhões de funcionários no mundo. E aí, entrando no tema, né, no tema das relações de trabalho, das mudanças nas relações de trabalho que a gente vem vivendo. Eu trago essa fala do filósofo, né, futurista, o Zygmunt Bauman, que fala que esse século a gente está no estado de interregno, né, que o interregno não é nem uma coisa nem outra. Então, isso significa que a gente está sempre num processo de transformação, aprendendo para onde a gente vai. Porque a gente vive uma mudança, e a pandemia, como eu disse e reforço, catalisou muito isso, mas já vínhamos vivendo uma mudança num ritmo muito acelerado. Não é apenas que muda, né? Todos nós temos a sensação de que o ano fica mais rápido, de que as coisas acontecem de uma forma mais intensa. Então, isso acaba impactando, como a Camila trouxe também, né? Todas as transformações, não só a forma de trabalhar, mas a forma da gente se relacionar, a forma da gente viver no mundo de uma forma geral. Sobre o trabalho em si,
si, né, esses 3 impactos e como que a gente lida com a experiência do colaborador em 3 cenários, eu divido sempre, né, para trazer aqui de uma forma mais didática também, o impacto que todas essas mudanças do mundo acabam afetando, como elas acabam afetando o trabalho. E o trabalho em si, ou seja, o significado do que é trabalho, né, quem faz o trabalho, ou seja, todos nós, sejamos nós colaboradores, líderes em empresas, e onde o trabalho acontece. No primeiro momento, né, o trabalho em si, como é que a gente ver a evolução desse trabalho. No primeiro momento, eu adoro essa ilustração, porque reflete muito as fases, né? E algumas pessoas ainda entendem o trabalho dependendo de como você se relaciona no item ali, no menininho 1, 2 ou 3. Mas o trabalho, ele pode ser um estágio de obrigação, em que é o lugar onde você vai, de fato, como eu falo, para ganhar o pão, né? É um lugar de sobrevivência. Eu tenho que ter o trabalho para sobreviver, eu tenho que ir ao trabalho, eu tenho que trabalhar. Então, ele é um fardo, não é uma coisa vista como algo legal. No segundo estágio, né, de mudança, a gente que acompanha essa evolução aí, né, e aqui é bem o período, né, de entrada, de ranking de melhores empresas, as empresas colocarem as pessoas em primeiro lugar, em que pessoas, talento, todas essas palavras começam a fazer parte do universo corporativo, o RH começa a ganhar mais destaque nas empresas, né, exige-se um RH mais estratégico. Você tem uma segunda fase do trabalho, que é a fase da vocação. Então, o meu trabalho ele é mais do que um lugar onde eu vou ganhar dinheiro, né? É um lugar onde eu vou me realizar. Né? Faz sentido para aquilo que eu estudei, para aquilo que eu desejei para a minha vida. E num terceiro estágio, é o estado da paixão, quando a gente fala de propósito, alinhamento de valores. Então, é um lugar que mais do que eu ganhar dinheiro, mais do que eu me realizar, ele faz sentido para a minha vida. Então, esses são os 3 momentos, né? E aqui é exatamente isso. No primeiro momento, um lugar para ganhar o pão. No segundo momento, um lugar para me realizar. O trabalho é também visto como uma fonte de felicidade. E num terceiro momento, é algo que mais do que felicidade tem que fazer sentido. E isso tem tudo a ver quando a gente fala da experiência do colaborador, né? Porque quando a gente trabalhava o trabalho, quando as organizações trabalhavam o trabalho apenas como um lugar para ganhar dinheiro, você vai alimentando os seus funcionários única e exclusivamente com dinheiro, né? Com um pacote de remuneração. Num segundo momento, ao entender melhor essa relação das pessoas com o trabalho, você vai desenvolvendo novas políticas e práticas para engajar melhor. E num terceiro momento, é isso, por que a gente fala tanto do employee experience, né? Porque você tem que entender quem é quem na sua organização, se faz sentido para ele estar ali naquele momento. Então, o trabalho em si, né, esse slide aqui mostra o trabalho de uma forma muito linear, a vida de uma forma linear. Dos 20 primeiros anos, a gente praticamente estudava. Depois, a gente, durante 35 anos, deixa eu ver se eu volto aqui, que correu um pouquinho. Então, 20 anos eu estudo, 35 anos eu trabalho, e lá na frente eu me aposento, né? Eu passo ali, então, durante a primeira etapa da minha vida, eu me dedico a estudar, a segunda etapa a trabalhar, e no fim da minha vida eu vou aproveitar a vida. A carreira linear era exatamente esse organograma aqui. Eu entro como estagiário, como trainee, primeiro emprego, depois eu vou subindo na escala como gerente, diretor, VP, CEO, e o meu modelo de sucesso era justamente galgar esses cargos na organização, e de preferência de forma rápida, né? De forma rápida, de forma dinâmica. E hoje, né? Então, falando aí da mudança do trabalho, como é que a gente se relaciona com o trabalho? A gente faz absolutamente tudo ao mesmo tempo. A gente trabalha, a gente estuda, a gente relaxa, a gente viaja, a gente dança, a gente se diverte, a gente marca férias no trabalho, a gente tira férias de 10 dias, ou de 20 dias, ou de 5 dias. É tudo muito quebrado e é tudo muito integrado. Então, de novo, isso daqui é antes de pandemia.
Pós-pandemia, quem ainda tinha uma vida que estava mais separada em caixinhas, né, e vivia de uma forma mais linear, e foi experimentando essa integração de papéis. Vide as nossas lives e as nossas reuniões com criança, com cachorro, com barulho de casa. A vida, de fato, ela é uma vida integrada. Então, eu não tenho mais aquele tempo que eu estudei no primeiro momento e nunca mais eu vou estudar. Até porque a gente já fala disso mais para frente, mas o meu estudo não vai garantir, o meu estudo dos 20 anos não vai garantir a minha sobrevivência no mundo do trabalho nos próximos anos da minha vida. Então, você vai estudar sempre e você vai também colocar outros elementos da vida na roda. Então, não é mais linear, é totalmente não linear. A gente tem uma dificuldade ainda de entender um pouco isso, né, de assimilar um pouco isso, porque fomos educados numa ótica ainda industrial, né? Então, aí quando a gente fala sempre de, quantos de vocês já ouviram? Transformação digital não tem a ver com tecnologia, tem a ver com mindset, tem a ver com mudança de mentalidade. Porque nós fomos educados numa mentalidade de fazer, sim, uma coisa de cada vez, fazer coisas em etapas, fazer coisas separadas, né? Que é exatamente isso. Você vai fazer uma coisa de cada vez a vida inteira e o pensamento digital são aqueles círculos, né? Você vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você está com várias janelas do computador abertas ao mesmo tempo, você está integrando a sua vida pessoal e profissional. Eu não uso mais, a gente não fala mais do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, é o equilíbrio de vida, é você estar bem com isso, e claro que isso exige uma mudança de mentalidade e mudança de hábito, né, de cada um de nós, e sim, as empresas aprendendo a entender como funciona esse mecanismo também dentro das suas práticas. Esse é um dado do Pastore, ele tem mais ou menos 2 anos, dizendo que 55% dos jovens não sonham mais com uma carteira assinada. Então, isso também tem a ver com o movimento da relação de trabalho, né? Se no passado era a estabilidade e segurança que se buscava de uma forma absoluta, as nossas pesquisas mesmo do GPTW, todas elas, e a gente tem mais de 50 rankings, a estabilidade ela aparece como fator de permanência para 2% dos nossos profissionais, variando entre 1% e 3% no máximo, né? Normalmente gira em torno de 2%. Então, você começa a ter uma massa de profissionais que realmente querem, sim, a segurança, querem também estabilidade, querem a remuneração, querem um pacote de benefícios, mas querem também aqueles outros estágios. Eu quero ser feliz, eu quero que o trabalho seja uma fonte de realização e que faça sentido para o meu momento de vida. O presente do trabalho está mais parecido com isso, portanto. Você continua entrando, sendo inserido no mercado de trabalho, né, ainda nos primeiros passos, ainda como um trainee, como um estagiário, né, como um menor aprendiz. Você tem ali os seus primeiros passos na organização e depois você não sabe exatamente para onde você vai. Você tem múltiplas oportunidades e múltiplas carreiras para se desenvolver ao longo da vida. Costumo dizer que aquela frase, né, o que você vai ser quando crescer, que a gente tanto respondeu, né, e ainda insiste em perguntar para as crianças, não sei se faz muito sentido, né? As habilidades, o tempo das habilidades, elas mudam, elas mudam num ciclo de 3 a 5 anos, portanto, nós todos temos que nos reinventar e nos transformar em períodos cada vez mais curtos, e por isso que aqueles 20 anos de estudo no primeiro momento não são mais suficientes. Então, eu não sei exatamente que o curso eu vou fazer e lá na frente, com 30 anos, ou com 40, ou com 50, ou com 60 anos, quais são as outras carreiras que eu vou seguir. Eu trago aqui um exemplo muito recente. Eu adoro trazer exemplos de esportes, né? Eu acho que o esporte ensina muito aí para o mundo corporativo, e eu sou uma fanática por basquete, né? Toda a minha família, a gente acompanha a NBA há anos. Aqui é o Mike D'Antoni. Não sei quem conhece, quem gosta, quem acompanha também a liga. O Mike D'Antoni, ele foi técnico recentemente do Houston, mas também passou pelo Phoenix, e ele foi demitido agora do Houston, né, fechando essa temporada da NBA atípica ali na bolha de Orlando, e ele assumiu há 15 dias como assistente
técnico do Steve Nash, que foi sua estrela no Phoenix Suns. Então, no primeiro momento, para quem tem o mindset do passado, de carreiras, isso poderia ser considerado um downgrade de carreira, né? Você simplesmente fala, nossa, o cara que foi estrelado, foi 2 vezes coach premiado, coach do ano, ele agora passa a ser assistente técnico do Steve Nash, que assume pela primeira vez a posição de um técnico. Isso ilustra um pouco de como as carreiras hoje elas deixam de ser linear, né? E aí falando também de idade, né? Não sei até quantos anos o Mike D'Antoni tem, quantos anos ele vai poder ainda exercer a função dele. Ele está em busca do quê? De status, de dinheiro, de coerência para os degraus? Ele está em busca de experiência, né? Então, a gente fala tanto de experiência de ser o assistente, de aprender numa nova função, de estar novamente com alguém que ele liderou, que ele trabalhou no passado e que foi bem sucedido. Isso para a gente fechar, né, esse primeiro eixo, que é a mudança do trabalho em si. E a mudança de quem faz o trabalho, que somos nós mesmos, e pegando aí o gancho do Mike D'Antoni, né, o que é plano de carreira, né? Plano de carreira que a gente sempre falou muito, estruturou planos de cargos e salários. O novo plano de carreira é esse, né? A gente aprende, desaprende, reaprende e vai alimentando o seu repertório para adquirir novas habilidades e para adquirir novas e múltiplas carreiras na vida, de uma forma geral. Agora foi. Então, aqui, primeiro plano de carreira tradicional, como a gente tem ainda em muitas empresas, muitas pessoas querem saber qual é o meu plano de carreira, qual que é o desenho do plano de carreira. Há mais ou menos 15 anos, a gente começou a mudar um pouco a palavra plano de carreira para trilha de carreira, né? Então, as múltiplas possibilidades dentro da própria empresa, né? Então, assim, a empresa redesenha o seu tradicional plano e cria trilhas ou cria mapas de carreira para o seu profissional. E hoje a gente tem o quê? A gente tem o aprendizado e a experiência. A jornada, a famosa jornada do colaborador, né? Como é que eu vou conquistá-lo, né? O Renato trouxe aqui também as fases, né? Como é que eu vou conquistá-lo, atraí-lo, né? Como é que eu vou selecioná-lo, como é que eu vou engajá-lo nesse momento, até o momento da despedida. Então, o que você vai ser quando crescer? Como eu falei, não tenho a mínima ideia. Faço essa pergunta para o meu filho. Também não sei o que ele vai ser quando ele crescer. Tem 10 anos, não sei quantas carreiras a gente vai ter lá. Eu falei ali anteriormente, 5 anos é o tempo médio das habilidades e a gente pode exercer múltiplas carreiras e muitas vezes de uma vez só, né? Você pode ser palestrante, escritor, articulista, consultor, né? Coach, tudo ao mesmo tempo. A corrida, ela, falando em carreira, portanto, ela é mais longa, né? E a subida é mais acentuada. Então, a corrida é mais longa por quê? A gente vai continuar trabalhando por mais tempo na nossa vida, aí tem toda uma questão também sobre expectativa de vida, aumento da expectativa de vida, de toda a questão da longevidade, e a subida é mais acentuada. Então, as organizações estão menos hierarquizadas, estão diminuindo degraus, e isso impacta também na forma como você vai se relacionar com o seu colaborador e trabalhar melhor as experiências. Portanto, eu falo em menos cargos, né? Menos posições e mais experiências e aprendizados. Eu oferto menos aquela parte do passado, que é a remuneração agressiva, os grandes benefícios, a promessa de cargos em tempos curtos e ofereço mais experiência, aprendizado e desafio para esse funcionário. E aí, como o Renato trouxe ali também, né, nos estágios, né, qual que é a experiência da seleção? Né? Como é que você está recrutando, né, selecionando os seus candidatos, os seus profissionais, olhando internamente para a sua cultura, para os seus valores, para o seu conjunto ali de princípios, para a sua missão, como é que você está buscando? A gente tem vários exemplos no Great Place to Work de empresas que estão mexendo nessa primeira fase, né, de seleção. A gente só olhar para os programas de trainees, né, como eles aparecem de uma forma diferente, convidando os seus funcionários a terem de fato uma experiência
experiência, né? O convite já muda do que quando a gente olha para os programas de trainees do passado. O recrutamento às cegas também vem crescendo nas organizações, de você convidar, tirar, para diminuir a questão do viés inconsciente, de você ter ali uma diversidade maior, uma possibilidade maior de mentalidades, de origens, de toda a gama de diversidade. Então, esse é o primeiro ponto quando a gente fala da jornada do colaborador. A segunda é a experiência da chegada, né? Como é que você está recebendo essas pessoas. Aí também a gente tem vários exemplos, o tempo aqui é relativamente curto, daqui a pouco a gente vai para o painel, mas assim, a Accor, por exemplo, é uma empresa que estende literalmente, eu trouxe aqui o exemplo do tapete vermelho, mas ela estende literalmente o tapete vermelho para os seus funcionários no momento da chegada. Os processos de onboarding, eles estão muito mais estruturados. No passado, eu me lembro de quando eu fui selecionada, meu primeiro emprego, né? Você é integrado, você recebe lá uma pastinha, coloca um vídeo para passar sobre a empresa e pronto, assina os documentos e você pode começar. Isso foi se sofisticando, essa experiência foi se alongando a ponto de você ter companhias com 45 dias de onboarding, 3 meses de onboarding, a experiência vai aumentando, passando por várias áreas, trabalhando todas as lideranças, para que realmente essa pessoa, esse novo profissional, se sinta acolhido, né? Se sinta especial dentro desse novo relacionamento, né? A gente fala muito dessa questão do relacionamento da empresa, dos líderes com seus profissionais. E a experiência da saída, eu falei que eu amo esportes, né? E também gosto muito de futebol e outras modalidades. Esse é o Everaldo Marques, né? Também não sei quantos de vocês, mas ele é bem conhecido. Essa foi a imagem da despedida dele da ESPN, quando ele foi para a Sport TV em fevereiro. Eu escrevi um artigo na época, né, se vocês quiserem podem acessar, foi muito, viralizou esse artigo falando sobre o que a gente poderia aprender com a experiência do Everaldo Marques da ESPN. Essa cena reflete uma despedida feita para ele, né, na ESPN, fazendo um retrospecto dos 15 anos de carreira dele ali, dizendo, meu amigo, você é fantástico, talentoso e nós desejamos toda a sorte do mundo para você ir para a ESPN, para a Sport TV. Detalhe, ele estava indo para o principal concorrente e a emissora fez uma despedida em grande estilo. Isso mostra maturidade, e maturidade na saída, né? E é muito raro de ver isso hoje em dia. A gente ainda está mais acostumado e começa a estruturar melhores os programas de onboarding, de seleção, a porta de entrada, a porta de saída, ela ainda precisa ser mais desenvolvida nas empresas. O Great Place to Work não usa mais a palavra retenção, já tem uns 4 anos, a gente usa índice de permanência, a gente fala sempre de permanência, porque a gente acredita mesmo, como foi ESPN, que essa experiência ela tem que ser rica, que seja de 5, que seja de 15, que seja de 20, que seja de 30 anos ou que seja de 1 ano. Né, que seja bom para os dois. E no final, o que eu até digo nesse artigo, a gente está sabendo dar todo o buquê de rosa, estendeu para tapete vermelho, a gente aprendeu a fazer isso, mas está na hora da gente saber dizer adeus. Né? Está na hora da gente saber falar tudo bem, como fez a ESPN, vá, porque nesse novo conceito de carreira, né, de múltiplas carreiras, você simplesmente pode ter um colaborador que saia, que vá abrir uma startup, que vai participar de um projeto com outros amigos, que vai morar um tempo fora, que vai sim para o concorrente e ele pode voltar. Ele pode voltar de uma forma muito melhor, um repertório muito maior. Então, aqui são os 3 ciclos, né, da experiência, provocando um pouquinho sobre essa questão da experiência do colaborador, o quanto que a gente está, de fato, né, quais oportunidades você está criando. E você, como profissional, e você como empresa, né? Que não é mais só o plano de cargos e salários, o pacote de benefícios, né? As formas estanques, mas o quanto você conhece cada um do seu time e está oferecendo as reais oportunidades e possibilidades para manter esse casamento, né? Esse relacionamento saudável para ambas as partes. O meu último eixo é aqui o mais curtinho, né? A gente tem 6 minutos aqui para encerrar
a apresentação, que é onde o trabalho acontece, que é onde a gente está sendo mais impactado com a pandemia, né? E já víamos, como eu falei, observando isso. O trabalho acontece de onde você estiver, né? A Camila está lá na casa dela, a gente está aqui dividindo esse palco, daqui a pouco vou participar de um outro debate onde vai estar cada um na sua casa. Então, a gente está de onde estiver. Essas aqui são algumas das manchetes, algumas antes de pandemia, o exemplo da Microsoft do Japão, que transformou a sua jornada no verão em uma jornada focada, né, de segunda a quinta, eliminando a sexta-feira como um projeto piloto e depois estendeu. E outros casos pós-pandemia, né? Twitter, XP, tantas empresas que a gente vem vendo, está estendendo o home office, vai estender definitivo, vai ser o modelo híbrido, não. Acho que foi falado aqui, tanto pelo Renato, pela Camila também, as questões todas que a gente está vivendo em relação à questão física do trabalho, que deixa de ser, de fato, um lugar para onde a gente vai. São 3 frases, né, antes de pandemia também, de 3 empresários, o Richard Branson, fundador da Virgin, ele sempre cultuou essa questão do trabalho e vida integrada e não ter horário para nada, inclusive você pode tirar férias quando você quiser, não precisa me comunicar sobre isso, que é o trabalho flexível, ele é inteligente, né? E que basta você confiar no seu time. E confiança é a palavra base da metodologia GPTW, né? A gente fala do nosso Trust Index, porque a gente mede as relações de confiança entre líderes e liderados, entre colaboradores, para identificar realmente o quanto essas empresas estão promovendo bons ambientes de trabalho. O Jeff Bezos, né, da Amazon, também, né, dizem que ele não coloca o despertador para tocar nunca. Acho que a gente não chegou nessa fase da vida ainda de acordar o horário que a gente quer, mas é bem essa questão que eu estava falando do equilíbrio, né? Não tem mais o equilíbrio entre duas partes, mas é muito mais inteligente a gente enxergar a vida como uma coisa só, né, 2 partes integradas. E Red Hastings, né, que tem um livro agora, acabou de ser traduzido aqui no Brasil, A Vida, a Regra é Não Ter Regras, e a cultura da Netflix é uma cultura que vale a pena vocês lerem um pouquinho sobre ela, né, a questão de nós não somos uma família, mas somos um time, e também deixa muito claro, eu não quero que você fique aqui para sempre, então, de novo, deixando muito claro esse conceito de permanência e de não retenção. E ele fala muito essa questão também do trabalho flexível, né? Quando a maneira como julgamos o desempenho, o simples fato de alguém vir trabalhar ou estar trabalhando é muito irrelevante, né? É muito mais o que você entrega e como você entrega. Esse é um dado do livro O Ambiente de Trabalho em 2020, escrito em 2013, em que as autoras fizeram várias projeções e análises do que seria o mundo do trabalho em 2020. Acertou muita coisa. Algumas nem tanto, mas acertou muita coisa. Essa era uma projeção dizendo que na economia global, essa que a gente vive, 24% trabalhando o tempo todo, 67% das pessoas já iriam verificar seus e-mails da cama de pijama. Com pandemia, né, eu brinco, acho que a gente verifica, participa de reunião, faz outras coisas de pijama também, né? Muita gente está estendendo isso, mas é de fato, isso mostrando que o trabalho não tem mais lugar físico. Por que os funcionários ficam? Já dei um cheiro aqui para vocês um pouquinho antes, pela oportunidade de crescimento. Esse dado é fresco, é da última pesquisa que a gente fez das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, publicado em outubro. Oportunidade de crescimento 45%, quando a gente pergunta por que você fica aqui na empresa. Qualidade de vida vem crescendo sempre a cada ano, 22%. Alinhamento de valores, em terceiro lugar, lembra que eu falei? Eu quero ser feliz, eu quero que faça sentido para a minha vida, 15%, remuneração e benefícios, 14%, e estabilidade, como eu também já tinha adiantado, 2%. Portanto, esse último gráfico aqui, eu não sei o quanto dá para vocês verem, mas eu fiz um comparativo da primeira década de pesquisa das melhores empresas para trabalhar no Brasil, de 97 a 2007, e do último, né, de 2010 a 2020. É claro que tem coisa que continua igual,
né? A base a relação de confiança é a base para tudo. Isso continua igual e não muda. O respeito, né? O desenvolvimento da liderança, você ter bons gestores, isso é igual. Mas a gente tem algumas características que eram muito mais fortes nessa primeira década e perdem a força ou mudam um pouco nessa última década. Então, quando a gente olhava lá atrás, né, melhores empresas para trabalhar, as pessoas tinham uma ideia de que eram só empresas grandes, fortes, né, robustas, multinacionais, e hoje o tamanho não importa tanto. Eram sólidas e seguras, e hoje a gente busca flexibilidade. Já falei da questão da remuneração, aí você vai falar, Dani, mas as pessoas não querem mais ganhar bem? Claro que querem ganhar bem, querem ganhar mais, isso continua valendo, mas deixa de ser simplesmente o primeiro objetivo, né? Elas buscam muito a questão da qualidade de vida. O crescimento rápido, como eu falei, as carreiras elas estão com a curva, ela está mais a subida ela está mais acentuada, né? E a gente vai andar mais nesse percurso para experiência, que é o tema desse painel aqui, né? Então, o que eu estou oferecendo, como eu estou oferecendo. Os símbolos de poder, né? Falamos muito disso no passado, né? O que você está oferecendo como símbolo de poder, desde uma mesa na janela para quem é promovido, automóvel de última geração, para a questão do propósito. Talento é uma outra discussão, daria um outro painel, o que é talento nas empresas, o que era, só olhar o descritivo do que eram programas de trainee lá atrás, há 20 anos, e o que a gente busca como talento hoje. Hard skills para soft skills, já falei, retenção para permanência e arquitetura e design das empresas para o Anywhere Office. Então, trabalhar muito mais a questão da flexibilidade do que simplesmente o local físico. E esse é meu último slide, né? Eu acho que eu gosto dessa frase do Toffler, muitos de vocês já devem conhecer, que o analfabeto do século XXI é aquele que não é aquele que não sabe ler e escrever, mas quem não tem a capacidade de aprender, de desaprender e de reaprender. E isso vale para todos nós como profissionais, né? E como empresas. Será que a gente está se adaptando a essas mudanças nas relações de trabalho? Né? Então, acho que é acompanhar um pouco disso para saber o que a gente pode e como a gente pode trabalhar melhor essas relações. Aqui estão os contatos, né, os meus contatos no LinkedIn e também os contatos do Great Place to Work. E vai ser um prazer a gente começar agora esse debate para estender um pouquinho mais. Obrigada, pessoal. Maravilha, Daniela, obrigada pelas palavras. Muito enriquecedor ver o quão dinâmica está realmente essa trilha de carreira, como ela colocou, e o quanto a gente realmente precisa se adaptar, e já estamos nos adaptando, né, a ela. E aí, para a gente começar o nosso debate, pessoal, quando a gente fala de Employee Experience, da jornada, né, dos colaboradores, tem uma outra palavrinha, outras duas palavras que vêm muito junto, que é a marca empregadora, né, o Employer Branding. E aí, para começar, queria jogar a bola aí para a Camila. Como fortalecer, Camila, a marca empregadora no meio de uma crise dessa tão peculiar, tão específica? Quais dicas que a gente pode dar para fortalecer a marca empregadora nas empresas? Obrigada, Isabela, pela pergunta. Você sabe que acho que essa era uma grande pergunta, né, no começo da crise. Eu espero que após essa a gente se saia muito melhor, se saia muito mais preparado, né, para esses desafios. Mas uma coisa que me vem, né, quando você traz esse desafio aí de correlacionar Employee Experience com marca empregadora, eu acho que dentro de uma crise, dentro de uma situação como essa que a gente viveu, né, a gente sempre se coloca a quem a gente verdadeiramente é, né? Então, a gente, no momento desse, aconteceu que a gente explorou, a gente aflorou quem éramos mesmo como organização, né? E eu acho que isso foi um movimento super peculiar para a Bayer, né? Tenho certeza que a gente conseguiu demonstrar os principais valores da nossa organização nesse momento de crise. Mas uma dica que eu daria é que, desde o começo desse movimento, a gente decidiu ser muito transparente. A gente decidiu ser muito rápido nas informações, né? E a gente decidiu fazer também times muito, muito de co-construção e de liderança sabendo e falando a mesma informação, a mesma voz. Então, acho que transparência, uma única voz para esse movimento
e eu acho que premissas básicas do que a gente queria, de como a gente queria sair dessa crise, deixando o quê para nossa organização. Muito bom. Eu acho que isso tem a correlação externa direta, né? A gente promover isso para os nossos colaboradores é o que impacta o nosso mundo externo. Certamente. Obrigada, Camila. Renato, o que você tem a dizer para a gente sobre essa pergunta? Eu acho que toda empresa, e é o que a gente tem tentado fazer na Heineken, na busca de tentar melhorar a experiência e a jornada de trabalho, né, a jornada do colaborador, ela tem que primeiro entender onde estão, o que ela já entrega, né, numa experiência, o que é que ela já entrega e ela é reconhecida interna e externamente por aquilo que ela entrega. E o que ela ainda não entrega, o que ainda é um aspiracional, e que é o que a gente tem tentado fazer, né, do que eu mostrei na minha fala, né, tem coisas que a gente já sabe que entrega, e as pessoas na Heineken reconhecem que a gente entrega, e tem coisas que a gente sabe que a gente não entrega ainda. E aí o que acontece com a pandemia é que a gente, muita coisa mudou, né, do que conecta agora as pessoas com o Grupo Heineken, com o trabalho, com a vida delas, e a gente precisa aprender rapidamente, como a Adri falou, sobre o que é que me conecta, né? E entregar essa experiência, buscar entregar essa experiência para continuar tendo uma jornada positiva, desde a hora que chega até a hora que sai. Legal. Daniela, na Great Place, como que vocês têm olhado para isso, para a marca empregadora? Como que vocês levaram a marca da Great Place mesmo no meio dessa crise? Legal, Isabela. Bom, eu acho que tocamos em alguns assuntos importantes, né? Marca empregadora é o nosso negócio, né? Às vezes a gente certifica empresas como bons ambientes de trabalho, então a gente costuma dizer que a gente tem que, casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro, né? O que a gente está fazendo para dentro? Acho que essa questão da transparência que a Camila traz, né? Desde o primeiro momento, você dizer, só sei que nada sei, né? Porque não sabíamos nada mesmo. Então, olha, se vamos aprender, acho que todas as empresas aqui montaram seus comitês, né? Comitê Covid, comitê pandemia, comitê de guerra, vários nomes, a gente também. Então, assim, acho que a transparência, colocar todo mundo, a comunicação foi muito importante também, você mostrar que você estava junto com o funcionário para manter essa marca alta. Né, assim, o Great Place to Work não é uma empresa que é Great Place to Work só na saúde, né? É na saúde e na doença, né? Literalmente. Eu acho que é isso que as empresas tiveram que entender quando você quer manter a reputação da sua empresa para dentro e para fora. Né, que é a questão do employer brand. Como que está a reputação da sua empresa? Né, num momento desafiador, acho que o final da fala da Camila na apresentação dela, quando a gente está na dor, né, é que a gente vai ver, né, como é que você se comporta. Então, como você traz isso? Né, como você está se comunicando com seus funcionários? Algumas empresas assinaram manifestos ali de não demita, né, também colocando. Acho que cada uma tem o seu estilo, talvez algumas empresas não poderiam ter feito isso, porque não saberiam qual que seria o impacto do negócio, mas ser muito sincero com o funcionário e falar, no caso do Great Place, a gente vai fazer de tudo para não demitir ninguém. Né? Então, assim, esse é o nosso último recurso. Acho que isso demonstra o casa de ferreiro, espeto é de ferro, e mantém a reputação alta internamente, mantendo aí a marca empregadora quando a tormenta passar. Muito bom, muito bom. Falando sobre a Solids também um pouco, lá dentro, claro, a gente trabalhou com todos esses pontos que todos eles trouxeram. Acho que o diálogo, como a Camila muito bem pontuou e foi reforçado, tanto pela Daniela quanto pelo Renato, foi e é essencial, né? Se nós não conversarmos com os nossos colaboradores, não vamos conseguir ajudá-los de fato. Mas algo que nos ajudou muito foi conhecê-los e conhecê-los ainda mais profundamente do que a gente já conhecia. O nosso negócio é a gestão comportamental, então entender o perfil comportamental de cada um fez completa diferença. Nós criamos algumas ações de dia a dia, fizemos alguns grupos de WhatsApp, algumas ações mesmo para unir perfis. A gente sabe que alguns perfis reagem de um determinado jeito, outros já reagem de uma outra forma, então tanto para trabalhar a jornada do colaborador quanto para posicionar nossa marca, né, que também é muito levada pelos colaboradores. A gente olhou muito aí para quem é comunicador, quem é executor, quem é planejador e analista e como que eles gostam e precisam de ser ajudados. E aí, gente, trazendo um pouquinho mais para o concreto, falando um pouquinho mais de números.
Porque hoje em dia muito se fala do RH 4.0, da importância da estratégia do RH, não só na crise, mas na estratégia das empresas como um todo. Quais indicadores vocês acham que a gente pode e deve utilizar e mensurar quando a gente está falando de Employee Experience? Renato, vocês na Heineken já têm algum número, algum dado? O que vocês utilizam com relação a indicadores lá? Bom, a gente utiliza a nossa tradicional pesquisa de engajamento, né? Ela é fundamental, com suas dimensões. Recebemos semana passada o resultado da de 2020. A gente tem medido aí, como eu disse, principalmente ao longo do mesmo antes da pandemia, a percepção da jornada, seja através de pesquisa quantitativa quanto qualitativa. Durante a pandemia, a gente fez várias medições, né, de como as pessoas estavam se sentindo e a consequência disso, né, a experiência delas. E temos indicadores mais específicos relacionados à inclusão e diversidade e a números gerais, né, que refletem um pouco também de como as pessoas enxergam perspectivas de carreira e de desenvolvimento dentro da Heineken. Então, são esses indicadores que a gente normalmente utiliza como números e parâmetros para medir como a gente está evoluindo no trabalho que a gente faz. Muito bom. Camila, na Bayer, o que vocês encontram aí para poder mensurar? A gente também não fez muita coisa diferente do que o Renato trouxe, né? A gente também utilizou canais usuais, né? Que também tem abertura para os colaboradores trazerem, né? As angústias, as percepções, os pedidos. Como muitos webcasts foram criados a partir desse momento, a gente teve muita abertura de fala com alta liderança. A gente sempre teve uma pesquisa após essas conversas, né? Então, a cada pesquisa, a gente conseguia evoluir e entender quais eram os principais pontos que estavam pegando para a gente ajudar e a gente melhorar. E uma outra coisa que aconteceu também é que os diálogos que foram construídos, eles têm um analytics por trás também. Então, a cada discussão, né, de liderança com seus times, eles são convidados a responder, a compartilhar os insights. Então, esses insights, eles foram colocados numa base de dados e a gente também tem acesso a essas informações. Então, acho que 2 movimentos também que têm nos ajudado nesse movimento. Muito bom, obrigada. Daniela, a GPTW já trabalha com indicadores, né? A própria pesquisa já gera riquíssimos indicadores, inclusive. A Solids é uma cliente, a gente utiliza e tem grandes ações lá dentro. O que vocês pensam sobre isso? Como você disse, para Casa de Ferreiro, espeto de ferro, como que vocês colocam isso na prática lá? Acho que o bom do especialista é isso, né? Você fala de dentro de casa e fala como leitura do mercado, né? O que a gente tem de indicadores do mercado é o que a Renata e a Camila falou, né? Pesquisa o tempo todo, indicadores e analytics. Hoje a gente tem ferramentas em que você consegue apurar isso de uma forma muito mais precisa. No Great Place, né? Respondendo aí o Casa de Ferro, espeto de ferro, a gente usa a nossa própria pesquisa, sim, a gente usa a nossa pesquisa Great Place to Work. A gente fez a pesquisa COVID, que a gente aplicou com as empresas, a gente ofereceu, né, de forma gratuita na pandemia, uma pesquisa desenvolvida só para as empresas entenderem, era uma pesquisa mais rápida, para entenderem esse momento e para acompanhar. Então, a gente também usou isso ali dentro, né, acompanhar a percepção do funcionário no momento da pandemia e até agora, né, porque também uma coisa era a pandemia em abril, em julho, será que a percepção está melhor, está pior? Isso é um indicador importante. E feedback, né? A gente acha que é muito importante os momentos de feedback, e isso com ou sem pandemia é um indicador riquíssimo para medir o engajamento do profissional e se a experiência está válida, né? O feedback ele deve ser constante, e não estou falando só do feedback formal, né? Mas daquele feedback informal que deve acontecer de forma sistemática nas equipes. Legal, muito bom. Importante ressaltar que não adianta a gente mensurar se a gente não agir em cima dos dados, né? Vamos ficar sendo empresas que aplicam pesquisas, conversam e não geram insumos, não tiram mudanças realmente daquilo. Agora, gente, a gente tem uma pergunta do nosso público. Perguntaram para a gente assim: minha empresa é cobrada de assumir posicionamentos sociopolíticos. O que essa pessoa quer saber?
atender esse público pode comprometer a minha gestão de pessoas? E a gente sabe que essa cobrança é uma cobrança que tem existido cada vez mais, principalmente em 2020, que é um ano muito atípico, tanto socialmente falando quanto politicamente falando. E aí queria ouvir um pouquinho de vocês, são dicas, né, para que essa pessoa consiga se posicionar. Dani, você começa para a gente, por favor? A pergunta é, a empresa ela está sendo exigida para ter um posicionamento sociopolítico? Isso, tem sido cobrada de se posicionar socialmente e politicamente. Acho que a resposta ela tem que fazer sentido com a cultura dela, né? Porque a gente tem visto muitas bandeiras ali, né? E muitas empresas engajadas em diversas questões. Eu acho que primeiro tem que fazer sentido com a essência da empresa, né? Eu costumo dizer toda a parte de, vamos colocar só um exemplo aqui, né? Diversidade, né? A gente fala muito de diversidade no Great Place, a gente acredita muito nisso, a gente tem rankings de diversidade específicos, desde a questão de gênero, que se falava mais, né? Começamos a falar mais de gênero, depois entramos na questão mais LGBTQ+, agora a questão mais étnico-racial, acho que ganhou muita força, especialmente no ano de 2020. Também tem a questão do etarismo, que a gente começa a falar muito, né? A partir de agora, é um pouco mais novo ainda. Faz sentido? Você trabalha isso na sua organização? Ou realmente você vai entrar nisso só por uma questão de moda, né? de fazer parte do marketing das organizações? Se faz sentido, eu acho que daí você tem que trabalhar de uma forma estratégica o engajamento disso internamente primeiro, né? Está colocando todo mundo ali. A gente falou muito da porta de entrada. Você está trazendo profissionais que estão alinhados com esse seu posicionamento, né? Começa daí, você tem que começar um trabalho interno para depois você também se manifestar externamente. Mas acho que principalmente tem que fazer esse autoconhecimento, senão fica vazio. Tem que ter coerência, né, para que isso seja pregado. Camila, o que vocês na Bayer acham? Eu acho bastante delicado esse tema. A gente teve também um movimento de pedidos, né, de e aí, o que a Bayer acha, como que a Bayer se posiciona. E a gente acredita tanto no movimento, no pensamento plural dos nossos colaboradores, que não faz sentido a gente trazer um posicionamento que possa gerar algum tipo de desconforto, né, ou algum tipo de interrupção, né, interferência em algum pensamento. Então, a gente sempre tentou, ao máximo, ouvir, escutar bastante o que tinha por trás, tentar entender qual foi o efeito da pergunta, o que tem de preocupação, de ansiedade, né? Eu lembro muito bem uma pergunta que veio sobre a gente deve, vocês acham que a gente deve, por a gente ser uma empresa farma, né? Vocês acham que a gente deve liberar os nossos filhos para ir para a escola, né? Uma pergunta que exigiu um posicionamento nosso e que a gente tentou, de alguma forma, explorar mais o que tinha por trás e tentar dar informações médicas, mas não tomar decisão, né? E não se posicionar tão fortemente. Legal. Renato, como que está se reverberando lá na Heineken? Eu sigo as relatoras e eu acredito, e o Grupo Heineken também, obviamente isso é do foro de cada empresa, né? O que a empresa achar que faz sentido e tiver fazer parte, né, do que ela acredita e da essência dela. A gente, em linha aí com as minhas colegas, a gente o mundo aí fora é diverso e a gente quer que essa diversidade esteja refletida lá dentro, né? Então, eu acho que nenhum posicionamento sociopolítico pode ser coerente com você dizer que você quer diversidade e particularmente nós não teremos um posicionamento sociopolítico, né? Nós trabalhamos aí com pessoas diversas, públicos diversos e isso é o que nos define. Então, eu acredito que se a empresa, no caso, está sendo questionada sobre isso, vale essa discussão interna do que isso significa para as pessoas que estão ali dentro. Maravilha. Obrigada, Renato. Bom, gente, é isso. Essas foram as nossas perguntas. Queria agradecer demais. Foi um prazer, uma honra dividir o palco com vocês três. Obrigada, Renato, Camila, Daniela. Espero que tenhamos aí muito sucesso e principalmente muita saúde, né? Que sigamos empresas com um RH muito estratégico, com pensamento sempre em pessoas, mas com dados, com embasamento, com fatos, para que a gente seguir aí e para que a gente realmente faça
a diferença, né, na vida dos nossos colaboradores e principalmente na jornada deles. Como a Daniela estava comentando, que seja realmente um momento ali de muito prazer, que seja um momento de evolução. Queria agradecer aos três. Se vocês quiserem dar um tchau breve para o pessoal, para a gente poder encerrar, podemos começar pela Camila. Um enorme prazer estar com vocês, dividir o palco, né, com grandes profissionais de recursos humanos, que também aprendi muito. Gostei muito do posicionamento e de uma discussão que eu tenho certeza que só faz a gente ampliar o nosso mindset, a nossa forma de pensar e como a gente quer proporcionar experiências melhores, né, para os nossos colaboradores. Obrigada, gente. Obrigada, Camila. Renato? Igualmente, foi um prazer estar aqui. Agradeço novamente o convite e a oportunidade de aprendizado. Saio aqui melhor do que eu entrei. Isso aqui é rico. Espero que todo mundo que está assistindo a gente tenha tido a oportunidade de aprender um pouquinho também, porque eu saio muito feliz porque eu aprendi hoje aqui. Muito bom, muito bom. Daniela? Obrigada, Isabela. Foi um prazer enorme estar aqui, conhecer vocês, né, aprender também. Eu acredito que esse tipo de discussão, esses fóruns, esses eventos, eles contribuem muito para o que a gente chama de vamos aumentar o nosso repertório, aumentar o nosso pensamento crítico, né, para, de fato, aí, aumentar, diminuir o nosso ciclo de habilidades, que eu falei de 5, 3 anos, né, a gente está se renovando e participar disso, como a gente aqui aprendeu. O Renato falou, saiu melhor do que entrei, né, entendi mais coisas, que vocês também tenham aprendido, assimilado e se inspirado um pouquinho hoje. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente, pela atenção, pela paciência. Obrigado, RH Top Talks, e até a próxima.